Noviti Mengão aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. É sobre isso que ele deveria falar. Comentarista detona pronunciamento de Spindel e expõe situação complicada envolvendo o dirigente. O Flamengo conseguiu voltar a vencer depois de 2 derrotas consecutivas. A equipe rubro-negra venceu Fortaleza por 2-0, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o mais querido chegou a 53 pontos e ocupa a 6ª colocação. Apesar do triunfo, Bruno Spindel não ficou satisfeito com a arbitragem da partida. Em pronunciamento, o diretor de futebol do Flamengo falou sobre a falta de critério dos árbitros no Brasileirão. O clube está estarrecido e muito assustado com o que vem acontecendo ao longo do campeonato em relação à arbitragem. Mais especificamente sobre a falta de critério, disparou o dirigente. O dirigente prosseguiu listando lances polêmicos que teriam prejudicado o Flamengo e não escondeu sua preocupação. Esperamos que a qualidade melhore para que o campeonato seja decidido dentro de campo e não fora, finalizou. Durante o podcast Posse de Bola, Mauro César detonou o pronunciamento do dirigente. Eu acho tudo isso muito ridículo. Nenhum deles tem que ficar reclamando toda hora. É uma chatice quando o Atlético Mineiro reclama, quando o Flamengo reclama, quando o Palmeiras reclama, são umas malas. Iniciou. Mauro César afirmou que Spindel tem sua dose de razão, porém que a forma como o dirigente tem de mostrar serviço é fazendo boas contratações. O comentarista ainda criticou a renovação com Gabigol. O Flamengo não sabe se terá receita de Libertadores ano que vem. E como vai se comprometer dando contrato para jogador de futebol que tem contrato até o ano que vem? Isso é uma inconsequência, uma irresponsabilidade, má gestão, é sobre isso que ele deveria falar, continuou. O jornalista classificou a fala do diretor do Flamengo como chororô. Eu acho que não tem o menor cabimento. Quando a gente fala dos outros clubes, vale para o Flamengo também, é um chororô chatíssimo, uma vitimização. Números de Pedro após saída de Jorge Sampaoli mostram que técnico argentino errou em tudo no comando do Flamengo. O Flamengo brilhou ao derrotar o Fortaleza por 2-0 no estádio do Castelão no último domingo, 0-5. Pedro foi responsável por um dos gols da vitória, enquanto o outro foi marcado por Luiz Araújo. Com a vitória, o rubro-negro subiu para o 6º lugar com 53 pontos, ficando 6 pontos atrás do Botafogo, que está com 59 e com 2 jogos a menos. No entanto, parece improvável que o time carioca brigue pelo título. No entanto, a equipe tem como objetivo se manter no G4 e garantir a classificação direta para a próxima Copa Libertadores da América. Ficar fora da competição ou se classificar em 5º ou 6º lugar seria considerado um desastre na Gávea. Um dos destaques do Flamengo tem sido o atacante Pedro, que começou a brilhar desde a saída de Jorge Sampaoli, com quem havia reclamado por estar no banco de reservas e acabou agredido por um membro da comissão técnica do argentino. No entanto, a equipe pretende se manter no G4 e garantir a classificação direta para a próxima Copa Libertadores da América. Ficar fora da competição ou se classificar em 5º ou 6º lugar seria considerado um desastre na Gávea. Um dos destaques do Flamengo tem sido o atacante Pedro, que começou a brilhar desde a saída de Jorge Sampaoli, com quem havia reclamado por estar no banco de reservas e acabou agredido por um membro da comissão técnica do argentino. Nação está preocupada, as câmeras flagraram na chegada ao Rio de Janeiro. Cebolinha preocupa Flamengo e situação vaza nos bastidores. Com gols dos atacantes Pedro e Luiz Araújo, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-0, fora de casa, e somou mais 3 pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado positivo conquistado, o rubro-negro carioca chegou aos 53 pontos. No momento, o CRF está em 6º lugar na tabela da primeira divisão da Liga Nacional. O Mengão volta a campo pela competição em um grande duelo contra o Palmeiras que pode ser decisivo no Brasileirão. O Palestra é o 2º colocado do torneio com 59 pontos, a mesma pontuação do líder do Alvinegro Carioca. Indiretamente, o CRF pode ajudar o rival a se distanciar do adversário. O Bota tem 2 jogos a menos que o Alviverde Paulista. De acordo com informações trazidas pela repórter Léo José da coluna do Fla, o atacante virou assunto na chegada da delegação do Flamengo no Rio de Janeiro. Um vídeo publicado flagrou o atacante mancando na chegada do time. As informações são de que ele sentiu dores no joelho na partida contra o Fortaleza e isso preocupa a torcida do Flamengo. Cebolinha vai passar por uma reavaliação para poder saber se ele terá condições de jogo. Everton Cebolinha passou mancando em desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro. O atacante sentiu dores no joelho após dividida no jogo contra o Fortaleza. Será reavaliado nesta segunda-feira, 6, publicou Léo José em suas redes sociais. Para ficar de olho, Everton Cebolinha chega mancando ao aeroporto do Galeão depois de partida contra o Fortaleza no último domingo, 0-5. Jogador sentiu dores no joelho durante o duelo no Castelão, completou a coluna do Fla. Unânime no Flamengo para elevar o patamar. Tite contata ex-pupilo da seleção e pode trazer primeiro reforço para 2024. A vaga direta na fase de grupos da Libertadores é o grande objetivo de Tite para o Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje o Mengão ocupa o 6º lugar com 53 pontos, 3 atrás do G4 e com uma partida a menos.
O técnico do Flamengo ainda sabe que as chances de título existem, mas não quer iludir o torcedor. O foco prioritário é fazer do mais querido mais um participante no torneio continental de 2024 em sua fase principal. O presidente Rodolfo Landim praticamente entregou a chave do CT para Tite. Ou seja, o técnico tem carta branca para interferir no planejamento para o próximo ano. Uma das carências no elenco é a lateral esquerda. Provavelmente Felipe Luiz vai se aposentar nos próximos meses, o que aumenta a urgência por um reserva de Ayrton Lucas. Nesta segunda-feira 6, o jornalista Rudy Galetti da Sport Italia informou que Tite monitora o brasileiro Alex Sandro em fim de contrato na Juventus. A partir de janeiro, o ala já pode assinar de graça um pré-acordo. Alex Sandro desperta interesse não só do Flamengo, mas outros clubes também monitoram a situação do lateral esquerdo. Tite o conhece desde os tempos de seleção brasileira e o elogiou diversas vezes em entrevistas. Na Juventus desde 2015, Alex Sandro não disputou o início da temporada 2023-2024 por estar lesionado. Até o momento, o lateral tem 5 jogos disputados neste segundo semestre do ano. Antony no Flamengo tem situação confirmada, bastidores chegam na Gávea e agitam a nação. Um assunto que deu o que falar e agitou a nação no último fim de semana foi sobre um possível interesse do Manchester United da Inglaterra, no atacante e ídolo do Flamengo Gabigol. Essa especulação deixou muita gente surpresa pelo fato do jogador não se encaixar no perfil de jogadores brasileiros que o futebol europeu busca. Geralmente, os atletas brasileiros procurados são bem mais jovens. Porém, não bastasse esse interesse, uma outra situação vinda da imprensa inglesa chamou ainda mais a atenção dos flamenguistas. Pois para ficar com Gabi, os ingleses estariam dispostos a oferecer um brasileiro para o rubro-negro carioca. As informações dão conta de que o jovem atacante Antony, que atua pelos lados do campo, poderia ser envolvido em uma troca por Gabigol. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Jorge Nicola deixou claro que se fosse flamenguista não se animaria com essa especulação. Segundo Nicola, mesmo com a especulação do interesse do Manchester United em Gabigol, não faria sentido a troca, uma vez que os Red Devils fizeram um alto investimento por Antony e ele é titular da equipe comandada por Ten Hag. Para se ter ideia, segundo informações publicadas no site Terra, o atacante Antony foi comprado do Manchester United junto ao Ajax, da Holanda, pelo valor de 100 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de 500 milhões de reais na cotação da época do negócio. Ele vem sendo titular na equipe inglesa e nesta temporada se envolveu em uma polêmica, em que ficou afastado da equipe e foi até barrado na seleção brasileira. Agora, ele vem recuperando seu espaço. Com isso, uma troca de Antony por Gabigol seria bem difícil de se imaginar pelo ponto de vista dos ingleses. E você, torcedor, o que acha de Antony no Flamengo?